O Bolsonaro poderia ser preso até mesmo no exterior. Até mesmo no exterior. E esse alerta não está vindo de mim, está vindo de uma pessoa que foi uma aliada muito importante para ele. Chegou a ser cogitada como vice dele em dada altura do campeonato, cara, a Janaína Pascoal. Vamos lá. Isso aí, Bolsonaro poderia ser preso mesmo no exterior. Puta que pariu, que história é essa? Vamos tentar entender. Começando pela Thaís Oyama, lá no UOL. A Thaís vai explicar pra gente que essa história toda de Bolsonaro volta ou não volta, não sei se você está acompanhando, é porque tem uma discussão nos bastidores ali, entre o pessoal próximo a ele. Um aconselhando a voltar, outro aconselhando a não voltar. É por isso que tem dia que o filho fala assim, Bolsonaro volta amanhã. Daí chega o amanhã e o filho fala assim, mentira, errei. Quando ele voltar, ele mesmo avisa. Aconteceu, né? Então é a nova 72 horas. Em 72 horas o Bolsonaro vai voltar, né? Existe a possibilidade de que isso seja assim para manter a base engajada. Galera, fica esperto, o Bolsonaro tá vindo, não vamos perder o ânimo e tal, né? E existe a possibilidade que a Thaís aqui coloca. Ou as duas coisas estão interagindo. As duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. O presidente Jair Bolsonaro está dividido quanto à oportunidade dele voltar dos Estados Unidos ou... Essa mulher é muito ocupada e muito chique, rapaz. Olha lá, ó, ela tem que fazer a coluna direto do cafezinho do aeroporto. Pô, você sabe que a pessoa é rica quando ela senta numa mesa dessa. No aeroporto é muito inflado, cara. Não dá. Ficar lá esperando a coisa passar. O primeiro grupo acha que por causa das denúncias que têm vindo à tona contra o ex-presidente, como, por exemplo, a de que o grupo dele investigou ilegalmente desafetos na Receita Federal e agora um rumoroso caso das joias sauditas, esses episódios deveriam fazer com que o presidente esperasse a coisa esfriar nos Estados Unidos para proteger o capital político dele. Outro grupo acha justamente o contrário, que diante dessas denúncias ele deve vir se defender e evitar, sobretudo, que, como diz um representante, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, evitar que o governo Lula use as críticas e as denúncias contra Bolsonaro para desviar a atenção de problemas do governo do PT, como no caso da economia. Agora, os dois grupos coincidem numa questão. Eles têm certeza de que a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro já é um fato consumado. Ah, então em torno do Bolsonaro dá como certo que ele vai ficar inelegível. Não dá. Com esse cara, a direita brasileira não vai concorrer 2026, né? Daí tem vários nomes lá que a galera especula. Mas a prisão está em aberto. A prisão a galera está balançando lá no entorno. É isso? Esse julgamento que está para acontecer no TSE deve ser marcado em breve pelo ministro relator Benedito Gonçalves, até porque não há nada em curso ainda nessa ação. Não há nenhuma petição de testemunhos, não há nenhum documento pendente. Resta apenas que o ministro relator Benedito Gonçalves peça as alegações finais para as partes e marque, então, o julgamento no plenário. Muito bem, muito bem. Tá aí a Thaís Oyama, eu tinha mencionado a Janaína Pascoal, né? Você viu aí, dois grupos aí discutindo no entorno do presidente se Bolsonaro volta ou não. O fato dele poder ser preso é um argumento. Mas aí, se você mudar a história, se você vier e colocar assim, ó, a premissa de que o Bolsonaro não pode ser preso no exterior é falsa. Já chegamos no ponto em que o cara pode ser preso no exterior, sim. E aí? E aí? A discussão muda ou não muda? Janaína Pascoal. A prisão dele, por ele não voltar ao Brasil, não se apresentar a esclarecer esses pontos? Bom, vamos lá. O não voltar em si não justifica a solicitação, o pedido de prisão. Agora, a depender do que esta investigação apurar e havendo uma solicitação, uma notificação para ele prestar depoimento e um não comparecimento, e aí uma nova insistência, né? Então, assim, o não voltar em si não é crime e não é indício de ilícito. Agora, a depender do que for apurado nessa investigação e do comportamento do ex-presidente, e isso se aplica a qualquer, né, investigado, pode haver um desenrolar. Né? Eu não acho que seja prudente o presidente seguir no exterior. Né? Lógico, se dependesse da minha opinião, não teria nem saído antes de passar a faixa, e uma vez passada ou
empossado o novo presidente, esse tempo todo no exterior, é algo que tem causado, inclusive, constrangimento aos seus apoiadores. Mas, na medida em que surge essa situação, que é uma situação que precisa ser esclarecida, seria prudente que ele retornasse. Não, peraí. A situação das joias precisa ser esclarecida. Beleza. E o Bolsonaro vai esclarecer? Se for isso que eu entendi, é muita boa fé, né? Tá maluco? A senhora fala essa situação, a senhora está falando das joias ou está falando dos atos do dia 8? Obrigado, Fabíola. Obrigado. Eu entendi que era das joias, mas fiquei na dúvida. Tô balançando aqui, porque é muita doideira. Deputada. Não, das joias. Os atos do dia das joias. 8, eu sei que vocês têm uma opinião completamente diferente, mas eu não vejo nenhuma razão para querer prender o presidente por esses atos. Ah! Entendo que as prisões, na sua esmagadora maioria... Vou falar muito mal de você no Twitter, ô Janaína. Você tá de sacanagem comigo, porra. Você tá de sacanagem. São injustas, são injustificadas. Tanto é que o ministro libertou um grupo grande de mulheres na data da comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Então, me parece mais um movimento político do que jurídico penal propriamente. Então, não estou falando dos atos do dia 8, né? Estou falando da situação das joias. Esta situação é diferente. Cara, que doideira. O patriota, ele parece que realmente assim, é seletivo com os símbolos pátrios que ele defende, né? Pô, a sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário foram depredadas no dia 8, e a Janaína fala disso assim como se fosse um acontecimento banal na história do Brasil. Puxa vida, a Janaína gosta tanto da bandeira, por exemplo, rapaz, ela gira a bandeira com uma vontade, né? Por que daqueles palácios ali ela não gosta tanto, hein? Que coisa! Para aproveitar os seus conhecimentos de direito, deputada, em tese, a senhora falou, dependendo do avanço da investigação, a situação do presidente pode se complicar. Numa situação como essa, em que a situação de um investigado se complica, pode-se adotar como medida cautelar, inclusive, a entrega do passaporte para evitar que ele fuja e que fique à disposição das autoridades que estão investigando o caso, né? Pode-se chegar a uma situação como essa no caso do Bolsonaro, e ele não se encontra, em tese, à disposição das autoridades que estão investigando. Nessa medida, se se configura esse quadro, aí caberia, a seu juízo, eventualmente, um pedido de prisão para trazer o presidente para o local da investigação, para deixá-lo à disposição dos investigadores? Pô, desculpa, tô passado. Tô passado com a maneira dela falar do dia 8, cara. Tô passado. Então, foi o que eu disse no início, ele é notificado, não comparece. E se insiste na notificação, não comparece. Né? Então, assim, tem que ter um desenrolar. O simples fato... Por que eu estou lhe perguntando? Porque, em tese, ele pode ser ouvido por carta precatória. Você pode pedir a uma autoridade nos Estados Unidos que ouça o Bolsonaro. Então, não seria necessário chegar a ponto da prisão. Né? A rogatória, ela tem todo um trâmite. Poder-se-ia falar numa oitiva. Hoje em dia nós temos esse sistema online, né, onde as pessoas podem... Então, vamos imaginar, faz uma solicitação, a autoridade competente admite que seja uma audiência online, tudo vai depender do trâmite, entende? Então, assim, o simples fato dele estar no exterior não justifica automaticamente um pedido e o deferimento de uma prisão. Agora, vamos supor, se eu fosse advogada dele, né, eu aconselharia a voltar. E aqui eu não estou fazendo um juízo político. Do ponto de vista político, ele já deveria estar aqui há muito tempo. Tá? Estou falando do seu ponto de vista jurídico. O depoimento do ex-ministro, eu entendo que seja fundamental, mas as perguntas precisam ser mais detalhadas.
As perguntas precisam ser mais detalhadas. Não é só perguntar, foi presente, não foi presente. A pergunta é, por que quando a autoridade saudita entrega o presente, apenas o cavalo é fotografado? Por quê? Porque não existe a fotografia da joia, que na verdade é o maior dos presentes. Por quê? Por quê? Por quê? Quando o senhor recebeu esses presentes, o senhor alega em nome do casal, em nome do casal presidencial. O senhor avisou o presidente que estava recebendo esse presente e que levaria para entregar a ele? O senhor avisou? Tem alguma mensagem? O senhor telefonou? Para quem o senhor avisou? Por que quando o seu auxiliar foi pego com... Não, o Bolsonaro não sabia de nada, só mandou o ajudante de ordens se envolver no assunto. Pelo amor, cara. O presente, o senhor disse que não sabia o que tinha lá dentro. É crível que alguém entregue um presente de 16 milhões sem avisar o valor que está sendo transportado? Então, existem muitas perguntas que devem ser formuladas ao ex-ministro de forma detalhada. Porque o comportamento dele, com todo respeito, foi muito estranho no processo inteiro. No processo inteiro. Agora, quando o auxiliar dele é pego... Cautelosa ao falar do Bolsonaro, né? Será que o ministro avisou o Bolsonaro? E muito assertiva ao falar do ministro, né? Então, por aí vocês já vão percebendo assim como é que uma parte da direita está encarando a coisa, né? Realmente a possibilidade de jogar no colo do ministro e talvez até um pouquinho assim para as Forças Armadas, já que o cara é militar, almirante de esquadra, né? Ela realmente existe. Será que avisou o Bolsonaro? Será que avisou o Bolsonaro? Hein? De repente o Bolsonaro nem sabia, tadinho. Faça tudo comigo, mas não minta pra mim, não. Ele disse assim, isso é um presente para o ministro. Aí, quando o ministro é chamado, ele fala, não, é para a primeira-dama. É fácil alguém trazer alguma coisa e alegar que é para a Janaína, ou para a Fabíola, ou para o Josias. Aí, ó. Era do ministro, rapaz. Faça tudo comigo, mas não minta pra mim, não. Eu quero entender o trâmite. Em algum momento, ele tem que ter telefonado para o presidente, estou falando antes de ser pego, não depois. Porque a sensação que eu tenho naquela dinâmica do vídeo e a foto só do cavalo é que o argumento de que era para a primeira-dama é um argumento criado, né? Se tudo der errado, é um presente para a primeira-dama. Agora, para mim é tudo muito óbvio, para mim está tudo muito claro. As palavras do meu vocabulário que eu usaria para comentar esse assunto não são permitidas nesta plataforma de vídeo, portanto... Não sou capaz de opinar. Exatamente, não sou capaz.